Bom dia, irmãos. A paz do Senhor, que a graça e a paz de Deus seja sobre o lar de cada um de nós, que o Senhor continue nos protegendo e que a sua vontade, mais do que nunca, seja feita em nossas vidas, que nós possamos entender o que Deus quer falar conosco nesses tempos e que nós possamos praticar aquilo que Deus tem para nós em nossas vidas, como instrumentos que nós somos, como vasilhas que nós somos, como realmente ferramentas, né, de Deus, ferramentas nas mãos de Deus que nós somos. O Senhor tem uma missão para cada um de nós, que nós possamos entender essa missão e que possamos cumpri-la fielmente, como o Senhor Jesus cumpriu a missão do Pai fielmente. Hoje nós temos a segunda lição da revista nova. O pastor Jair deixou a revista na igreja, né? Quem quiser buscar essa revista, quem tem a chave é um pouco mais fácil, quem não tem, vai ter que buscar a liderança de fato da escola bíblica, né? O irmão Alex, o irmão Fábio, né? Talvez um de nós que temos a chave, eu, o pastor Jair, enfim, a gente pode estar assim ajudando, aí, facilitando essa retirada dessa revista, embora sempre é bom começar pela liderança da escola bíblica. Então eu já peguei a minha, já me preparei aqui para a lição de hoje. O autor hoje, ele colocou aqui que é o Lars Erik Johnson. Ele colocou aqui Felipe, o evangelista pessoal. Evangelismo é algo que eu sempre ouvi falar muito, sempre vi muito, e é algo que, sem dúvida nenhuma, desde quando eu comecei na igreja, de certa forma, eu tento fazer, eu persigo, é um objetivo, porque cada cristão tem que ser um evangelista, no mínimo, é um evangelista pessoal, né? Um evangelista de um a um, digamos assim. Grandes pregadores, grandes evangelistas, que pregam para multidões, a gente sabe que não vão ser todos, né, que é um ou outro que acontece, que aparece, mas esse pregador individual, esse que fala pessoa a pessoa, esse eu acho que cada cristão, ao seu modo, dentro da sua capacidade, todos devem ser, né, devemos ser. É o que Cristo nos ensinou, né, para nós andarmos por aí pregando o evangelho, fazendo discípulos, pregando a palavra, testemunhando, né. Então é o que o autor quer passar para a gente aqui. O texto áureo é João 14, 9, a parte A. Disse-lhe Jesus: Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Aí já fica uma pergunta para nós, né? Será que às vezes nós não somos esse Filipe? Há tanto tempo na igreja, há tanto tempo orando, há tanto tempo lendo a Bíblia, há tanto tempo ouvindo pregação ou pregando. E será que de vez em quando nós não fazemos essas perguntas, igual o Felipe fez para Jesus, né? Mostra-me o Pai. Mas há tanto tempo eu estou com você e você ainda não viu o Pai em mim? Eu estou no Pai, o Pai está em mim e você ainda não percebeu isso? Então há tanto tempo talvez nós estamos com algum questionamento na nossa cabeça, indagando ao próprio Deus e talvez estejamos sendo igual o Felipe, né? A resposta está ali diante de nós e só nós não entendemos ainda. O autor traz o texto bíblico inspirativo, é um texto grande, está lá em João 1, 43, 51. E eu anotei aqui algumas partes, né, digamos assim, até porque o vídeo não pode ficar muito grande. Na lição, então, Felipe, né, esse Felipe que nós estamos falando é o Felipe apóstolo, né, tinha o dom desse evangelismo pessoal. Existe também na Bíblia muito conhecido Felipe diácono, aquele que, entre outras coisas, é conhecido porque batizou o eunuco no deserto. Esse está escrito em Atos, esse que nós estamos vendo, esse Filipe é o Filipe apóstolo, estamos lendo aqui João. Filipe começou a evangelizar imediatamente após ser chamado por Jesus. É bem interessante que Jesus chegou em Filipe e chamou para segui-lo, né? Não deu opção, né, literalmente, e Filipe de pronto seguiu e também imediatamente ele começou com esse evangelismo pessoal e foi ali que ele chamou Natanael, né? E Natanael questiona se pode sair alguma coisa boa lá de Nazaré. E aí Filipe fala, vem ver. E aí o autor já mostra que talvez essa seja uma das melhores formas da gente evangelizar. Chame as pessoas para virem a ver Cristo. É lógico que elas podem ver Cristo através do nosso testemunho, do nosso comportamento, da palavra da palavra de Deus que sai da nossa boca, lógico, naturalmente, mas se você convidar ele para conhecer o Jesus que nós conhecemos,
é uma coisa que, com certeza, vai ser infalível, né? Porque Jesus é perfeito. Então, primeiramente, ele é chamado e já começa o ministério aí de evangelismo pessoal, porque tinha esse dom naturalmente. No ponto 1, o autor traz que nós devemos conhecer mais a Deus, né? Ele destaca aqui, Felipe queria, né, conhecer profundamente ao Pai. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai. E aí foi onde Jesus, né, falou para ele, eu acabei de citar agora, né, há tanto tempo estou contigo e você não conhece o Pai? O Pai está em mim, eu estou no Pai, tudo que eu falo é o Pai quem fala, é por mim, através de mim. E Jesus continua dizendo e mostrando para ele, né, há tanto tempo estou convosco e não me conheces? Então acaba que isso serve de lição de fato para todos nós. Evangelista, ele tem um desejo especial de servir a Deus. E com Filipe não era diferente. Ele tinha um desejo especial, diferente de servir a Deus, né, nessa área do evangelismo pessoal, que era o dom dele. Jesus revela o Pai para o Filipe. Como que ele revela o Pai para o Filipe? Falando, deixando mais claro ainda, né? Mais claro que talvez já estaria, né? Olha para mim. Quando você olha para mim, você está vendo o Pai. Porque o Pai está em mim, né? Então Jesus mostra, se revela de fato para Filipe. Quem conhece a Jesus conhece ao Pai, porque Jesus fazia tudo aquilo mediante o Pai, né? A missão integral de Jesus era a missão do Pai. Era o Pai encarnado, se assim podemos dizer. Jesus é Deus encarnado, então era o Pai que estava fazendo toda a obra. Nós conhecemos o Pai em Cristo? Nós já paramos para entender isso de fato? Porque às vezes dá uma impressão de que há uma falta de conhecimento, né, de Deus, né, um mistério, né, não sabe tudo de Deus. Gente, é só nós estudarmos e aprendermos sobre Jesus. E aí nós estamos estudando e aprendendo de Deus. A Bíblia também, né? A Bíblia, se você quer ter intimidade, conhecer mais a Deus, o caráter de Deus, é debruçar sobre a Bíblia. Filipe conheceu o Filho porque diariamente tinha comunhão com ele. Então Filipe conheceu Jesus porque todos os dias ele estava em comunhão com Jesus. Todos os dias ele tinha o tempo dele com Jesus, convivia com Jesus. E nós estamos convivendo com Jesus, temos que aprender a fazer evangelismo pessoal, mas para isso nós temos que conhecer Jesus. Temos que estar em comunhão todos os dias com Jesus, assim como Felipe esteve. Temos que orar e buscar Jesus todos os dias. Não tem um dia sim, um dia não, quando eu estou precisando. São todos os dias, para que haja essa intimidade com o Filho, havendo intimidade com o Filho, você está tendo intimidade com o Pai. E assim você consegue ser o evangelista que você tem que ser. Temos que dar tempo a Deus para Ele falar conosco. E nós temos uma necessidade de resposta muito rápida, e isso não é bom. Nós temos que dar o tempo para que o Senhor possa falar conosco. Nós lemos um texto da Bíblia, nós fazemos uma oração, nós ouvimos uma pregação e já queremos o entendimento na hora, 100%, a resposta, né? Às vezes o entendimento a gente até tem, mas uma resposta de oração, alguma coisa nesse sentido. Dá tempo para que Deus possa te responder, para que Deus possa falar com você. A palavra de Deus, naturalmente, né, junto com a oração, junto com a pregação, mas a palavra de Deus, naturalmente, é o primeiro caminho que nós devemos buscar. Né? Nós temos que conhecer a palavra do Senhor para que esse evangelismo pessoal, de fato, possa ter propriedade e que nós consigamos reproduzi-la onde nós formos. No ponto 2 da revista, o autor fala do testemunho pessoal, do testemunho pessoal de Filipe. E no ponto 3, Filipe levava as pessoas a Cristo. No ponto 2, então, onde ele fala de testemunho pessoal, né, sobre Filipe, aqui diz assim, né, apenas o Senhor ordenou-lhe, segue-me. E às vezes a chamada de Cristo vai ser assim mesmo, muito simples. Não vai ter sonhos, profecias, não vão ter nada de muito mirabolante como nós normalmente esperamos que seja. Às vezes vai ser uma coisa muito simples, muito direta, muito objetiva, e nós temos que ter a sensibilidade de entender esse chamado de Cristo. Filipe não questionou. A resposta de Filipe foi o próprio serviço que ele abraçou, né?
ao iniciar a evangelização imediatamente. Então, ele não questionou o Senhor, apenas ouviu e seguiu mostrando o trabalho já, mostrando no dia a dia aquilo que ele tinha o dom para fazer. Muitos recebendo uma chamada ou um chamado de Deus, da parte do Senhor, primeiro quer discutir, primeiro quer tentar entender alguma coisa, enfim, quer questionar, quer digerir. E aqui Filipe teve um testemunho fantástico, né? Ele simplesmente foi e fez. E existem muitos métodos para a evangelização, nos dias de hoje principalmente. Naquela época acredito que também. Mas, contudo, o autor coloca aqui que, naturalmente, todas, né, têm seu valor, mas ele coloca aqui que jamais elas poderão substituir o método usado por Filipe, que é vem e vê, aquilo que nós falamos no início, no ponto 1. Então, esse método de vir, chamar as pessoas para vir e ver Jesus e conhecer Jesus, é muito difícil realmente você ter outro método superior e melhor do que esse, porque o Senhor é perfeito. Jesus observava as pessoas. Quando Jesus chamou Filipe, Jesus já sabia quem era Filipe. Quando Filipe trouxe Natanael, Jesus já estava observando e já sabia quem era Natanael. As pessoas, então, Jesus as observava, e Jesus, então, já tinha observado Filipe. Já sabia quem era Filipe. Né? Devemos ter a certeza de que Jesus já nos conhece, ou que já conhece também aquele que nós estamos evangelizando. Aqui ele traz algo muito interessante, né? Para nós evangelizarmos alguém, é interessante que antes nós tragamos esse alguém para Jesus. Para Jesus, primeiro observar. Antes de Jesus chamar Filipe, Jesus observou Filipe. Antes, então, de nós evangelizarmos uma pessoa, talvez o melhor, talvez não, o autor disse que com certeza, o melhor é trazermos essa pessoa primeiro a Jesus, para que Jesus possa conhecê-la. E aí, então, nós vamos chegar e evangelizar. Então, coloque os nomes, né? Escolha uma pessoa, coloque o nome dela em oração, apresente ela a Jesus, fale dela para Jesus, peça ajuda a Jesus nessa evangelização e comece a evangelizá-la. No ponto 3, onde fala que Filipe leva as pessoas a Cristo, o autor mostra um momento que Filipe estava na festa da Páscoa e ele foi procurado por alguns gregos que gostariam de conhecer Jesus. Aí o autor já traz, né? Por que será que eles procuraram Filipe? Com certeza, se era uma festa de Páscoa, tinha muita gente ali, mas procuraram Filipe. Alguma coisa de diferente havia em Filipe. O autor aqui sugere, e naturalmente, com certeza é isso mesmo, que muito provavelmente a convivência de Filipe com Cristo mudou a Filipe. Né? Então, vamos dizer assim, Filipe foi influenciado, graças a Deus, por Jesus. Então, a partir do momento que a gente convive mais com Jesus, que a gente tem essa intimidade, nós vamos ter um comportamento diferente, as pessoas vão perceber e quando elas quiserem a Cristo, elas vão nos procurar, assim como procuraram a Filipe. E o autor continua dizendo aqui, as pessoas estão procurando Jesus. Estão procurando. A gente sabe que tem muitas pessoas que não estão nem aí, mas a gente tem que olhar para essas que estão querendo Jesus, que estão procurando Jesus, e nós devemos ajudá-la. É importante que nós devemos aproximá-las de Jesus, fazer de certa forma essa ligação, essa ponte. Tanto que é bom quando você está perdido num lugar, não sabe para que lado que é onde você quer ir, vem alguém, como a gente costuma brincar, um filho de Deus, e fala, não, você vira aqui, vira ali, faz isso, faz aquilo, pronto, resolveu o seu problema. E se não tiver ninguém para te ajudar, né, você perde muito tempo, e às vezes não dá nem tempo, no caso aqui, quem procura é Jesus. Ninguém sabe que dia que a gente parte. Então, nós temos que estar prontos para levar essas pessoas que procuram Jesus a Jesus e apresentar elas diante do Senhor. Não é somente que falemos de Jesus. Não é somente que falemos de Jesus, mas que nós mesmos falemos com Jesus. Porque às vezes a gente fala tanto de Jesus, mas nós estamos falando com Jesus. Nós também temos que falar com Jesus. É o que eu falei mais atrás, para a gente ter propriedade, inclusive, para falar daquilo que a gente vive. Então não é apenas falar de Jesus, nós também temos que falar com Jesus. Nós, o evangelista pessoal, como Filipe foi. Este é o método de sucesso, né, na obra de evangelização. Não tem outro, né? Nós temos que falar com Jesus, temos que apresentar a Jesus. Escolhemos uma pessoa, né? E primeiramente falamos a respeito, né,
de nós mesmos com Jesus. Então, é o evangelismo pessoal com testemunho, né? Escolhemos uma pessoa, apresentamos ela a Jesus, falamos com Jesus, e aí a gente fala da nossa relação com Jesus. E aí depois nós apresentamos Jesus para ela. É importante a pessoa ver a mudança que houve na sua vida, como que Jesus te ajudou, em que você foi influenciado. É um testemunho mesmo do que Jesus fez em sua vida. E aí depois essa pessoa vai conhecer o próprio Jesus, beber da fonte, né? É a fonte que jorra. Nós sabemos o tanto que é gostoso aprender Jesus, como que quando a gente aprende Jesus, o nosso desejo maior é falar de Jesus, né? A gente cita muito do primeiro amor. Então, quando a gente aprende, tudo o que você quer é passar para frente sobre o que você aprendeu da palavra de Deus, sobre Jesus. Filipe, ele não viajou entre vários países fazendo evangelismo, mas ele pode, de certa forma, ser considerado um evangelista transcultural. Por quê? Muitas pessoas, como esses gregos de outros lugares, estiveram lá e ele falou de Jesus para essas pessoas. E ao voltarem para suas terras, muito provavelmente, essas pessoas falaram de Jesus lá em suas terras. Então, através de Filipe, do evangelista pessoal, houve missão transcultural. Nós, aqui no Brasil, aqui há uma miscigenação, aqui há muitas pátrias aqui dentro, né? E o nosso país é muito bonito, cada vez mais nós vamos ter agora turistas, e hoje tem países na América do Sul mesmo que são mais carentes, o pessoal tem vindo para o Brasil e nós temos que falar de Jesus. O autor até lembra aqui que muitos países não têm abertura para o evangelho, né? Eles não aceitam a pregação do evangelho, mas tem representantes desses países aqui no nosso, e aqui a gente pode falar para eles. Então nós temos que aproveitar esse momento, falar de Jesus para essas pessoas, que é uma forma do evangelho entrar no país delas. Aí elas, entre elas, vão reproduzir o que a gente falou aqui. Já que nós não podemos entrar lá e pregar o evangelho como evangelistas, enfim, como missionários. Então nós precisamos e podemos fazer isso, falar de Jesus às outras pessoas. Até porque o autor lembra aqui muito bem, essas pessoas estando fora de sua cultura, fora da sua casa, fora do seu país, aqui elas estão muito mais abertas a ouvir, a aprender outras culturas e a ouvir sobre Cristo Jesus, o nosso Salvador. Que Deus abençoe a cada um, que tenha uma excelente semana, que nós possamos refletir de como podemos então conhecer o Pai, de qual é a melhor resposta para uma chamada divina, que nós possamos entender então como que as pessoas nos veem como crente em Cristo e que nós possamos fazer missões transculturais aí através das pessoas que estão aqui de outros lugares. Que Deus abençoe e que todos tenhamos uma ótima semana em nome de Jesus Cristo. Amém. Um abraço, irmãos.